dói meu coração em ver profissionais da psicologia de outras abordagens criticar tanto a psicanálise por um fator que não é tão importante na eficácia da psicoterapia, né? Então eu tenho visto com frequência profissionais, principalmente da área comportamental, da famosa PBE, né, que é Psicologia Baseada em Evidências, recomendando aos possíveis pacientes ou pessoas, né, na internet a procurarem psicoterapia apenas de profissionais que são baseados em evidências, tá? Por isso eu pensei em fazer esse vídeo, porque o que seria uma psicologia baseada em evidências, né? E queria trazer um pouquinho o que os famosos psicanalistas, né, os psicanalistas que têm relevância na academia, falam sobre isso. Alguns deles apresentam algumas considerações, algumas críticas não da psicologia baseada em evidências como a gente conhece hoje, mas do que estava em alta na época, né, que era o behaviorismo, né, o behaviorismo clássico ou o behaviorismo radical mesmo. Então, vários psicanalistas e pensadores teceram críticas recorrentes sobre essas acusações e sobre as constantes perguntas da validade da psicanálise como ciência, tá? Um dos principais que teceram algumas críticas, algumas considerações sobre isso foi o Lacan, e ele argumenta que a psicanálise ela realmente não trabalha num campo em que se encaixa exatamente nos padrões tradicionais da ciência, porque ela lida com o inconsciente, com a subjetividade e com a linguagem. Existem muitas pesquisas, especialidades da linguagem, e dentro dos parâmetros científicos conhecidos, essas coisas não têm relevância, tá? Mas se você olhar na história da humanidade, a subjetividade e a linguagem, ela é riquíssima para a gente entender toda a estrutura do ser humano, que o ser humano foi no passado, o que ele tem se tornado. Todo o desenvolver da linguagem explica muito sobre quem é o homem, né? Então, nesse sentido que o Lacan tecia sua crítica, né? Então, em vez de buscar evidências empíricas no sentido positivista da palavra mesmo, a psicanálise ela foca na verdade do sujeito, tá? Aquela questão do tipo, é a minha verdade, mas não é no sentido da verdade absoluta, é porque na psicoterapia a gente tem que trabalhar, desculpa o pernilongo, mas na psicoterapia, o psicoterapeuta psicanalítica trabalha com o que aquela pessoa apresenta e traz pra gente, e como ela absorve tudo que acontece com ela, todos os padrões que ela traz da sua história de vida. Então isso se tornou uma verdade para ela, não trabalhamos no sentido da verdade absoluta, tá? É até violento tratar dessa forma em psicoterapia, tá? Então, eu até separei um trecho aqui do seminário 11 do Lacan, é um trecho bem famoso, vou ler aqui para vocês. A verdade tem estrutura de ficção. A psicanálise não é uma ciência no sentido positivista do termo, mas não deixa de lidar com o real do desejo, do gozo, da falta. A psicanálise revela verdades que as ciências exatas não podem alcançar, porque elas pertencem ao campo do simbólico, do imaginário, não do mensurável. Então, quando essas novas abordagens trazem, eu sou o padrão ouro, sou a elite da psicologia, ela está se baseando na quantidade de casos que foi desenvolvido e tratado da mesma maneira, e o quanto de pesquisas científicas que tem tratando de um assunto, de uma demanda, exatamente da mesma forma. E a psicanálise não trata dessa forma, né? Ela não trata a partir de demandas ou
do sofrimento do paciente em relação a um sentimento só, ou uma dificuldade de lidar com alguma coisa específica, mas sim do imaginário daquilo que não é mensurável. Nesse sentido, a psicanálise trata dessas questões mais profundas. A psicanálise, ela não é simplesmente para promover o bem-estar, ela é uma análise mesmo, né, mais profunda e muitas vezes promove o bem-estar. Só que também precisamos falar sobre o que você quer dizer com bem-estar, né? É uma crítica que Lacan também tecia a respeito dessa expectativa contemporânea do bem-estar, da felicidade, né? De como sendo uma cultura de produzir mesmo e estar sempre bem, né? É uma expectativa que não casa com a psicanálise exatamente, tá? Um outro autor que refletiu muitas críticas a respeito disso e falou sobre a psicanálise como ciência é o próprio Freud, né, o autor da psicanálise, e ele reconhecia, sim, as limitações do método psicanalítico no sentido científico positivista, mas ele também defendia que a psicanálise, apesar de não se enquadrar numa ciência exata, ela segue o seu próprio rigor metodológico, né? Então, ele trata disso bastante naquele texto da introdução ao narcisismo, que ele fala o seguinte, eu até separei a citação aqui. Não devemos desconsiderar a psicanálise como ciência só porque ela não emprega os mesmos métodos das ciências naturais. A psicanálise lida com os processos mentais inconscientes e essa é uma realidade que não pode ser diretamente observada, mas é tão verdadeira quanto qualquer fenômeno físico. Então, esses dois autores ajudaram bastante a contextualizar a psicanálise nesse sentido e como ela não se enquadra necessariamente no paradigma tradicional de ciência, mas ainda assim tem um valor muito profundo na compreensão do ser humano. Então ela não deve ser descartada porque ela não se enquadra nos padrões tradicionais científicos, tá? Inclusive eles tratavam do padrão científico com bastante pobreza, né? Porque quando você fala isso, existe uma rigidez cognitiva de que só é confiável aquilo que é comprovado positivamente pela ciência. E o mundo é muito mais do que isso, né? O que é comprovado cientificamente, como é comumente dito, é uma parte da realidade. Então a gente tem que ter consciência disso, né? Então as psicologias baseadas em evidências, elas trabalham só nessa parte, né? Que é observável e não num todo mais abstrato, mais subjetivo, tá? Não quer dizer que eles não trabalham a subjetividade, não é isso que eu tô querendo dizer, mas não é o foco. Então, por exemplo, o Freud, ele criticou duramente as abordagens que tentavam reduzir o ser humano ao comportamento, no sentido de estímulo-resposta, né, como fazia o behaviorismo na época, e o behaviorismo que ganhou força ali com o Watson, com o Skinner, né, e o Freud, ele acreditava que essas teorias, elas ignoravam propositalmente os processos inconscientes que a psicanálise considera fundamental para entender a psique humana, né? Então, para Freud, reduzir o comportamento humano a respostas automáticas por estímulos e respostas, sem considerar todos esses conflitos internos, inconscientes ou conscientes, desejos reprimidos, seria uma simplificação bem inadequada da psicoterapia, né? Eu tinha separado uma frase aqui, mas a frase é bem semelhante à anterior, né? Que também está lá na introdução ao narcisismo, que fala que o comportamento humano não pode ser reduzido ao que é observável. Aquilo que é inconsciente constitui uma parte essencial da mente e qualquer sistema que ignore essa dimensão pode compreender apenas superficialmente a vida psíquica, né? Então a psicanálise nunca se propôs a compreender só essa parte mais superficial. É aquele iceberg, né? Que a gente sempre vê nas aulas de psicologia na parte da psicanálise, que a nossa vida psíquica é um iceberg, os comportamentos são só a ponta do iceberg, né? E a gente tem o dever do analista explorar aquilo junto com o paciente, toda a estrutura que é inclusive maior,
que faz com que essa ponta do iceberg apareça, né? Ainda sobre críticas a respeito das abordagens que criticam a psicanálise, né, como o behaviorismo, né, essas teorias mais comportamentais, o Lacan, ele foi ainda mais enfático ao criticar, né, a psicologia comportamental e a ciência positivista, que buscava essas explicações mais quantificáveis mesmo do comportamento humano. Ele rejeitava a ideia de que a mente pudesse ser totalmente compreendida por métodos científicos, assim como Freud, sem levar em consideração toda a construção da linguagem, do inconsciente e da subjetividade. Então, Lacan, no seminário que ele traz os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, ele chega a fazer uma crítica implícita às ciências comportamentais, quando ele afirma que o comportamento humano é guiado pelo desejo e o desejo sempre é inconsciente. E reduzir o humano a uma série de estímulos e respostas, como faz o behaviorismo, é desconsiderar completamente aquilo que nos faz verdadeiramente humanos, que é a linguagem inconsciente. Quando eu leio isso, me lembra muito do Tolkien também, né, que é o autor do Senhor dos Anéis, que estudava muito a respeito, né, da formação da linguagem de diversos povos para se extrair de fato o significado, né, o que é de semelhante entre os povos e o que de fato eles quiseram dizer com determinada palavra, porque o desenvolvimento da linguagem, eu não sou especialista em Tolkien, tá? Tem muitas pessoas muito mais adequadas para falar sobre isso, mas a linguagem ela carrega símbolos que são universais, símbolos que estão presentes em toda a humanidade, independentemente se elas tiveram contato ou não. Então isso é muito interessante, talvez isso seja um tema para um próximo vídeo. E tem também um outro autor que falou bastante sobre isso, que é o Erich Fromm. Ele é um crítico, também foi um psicanalista, o Erich Fromm. Ele foi um crítico importante e se posicionou contra a mecanização do ser humano nas ciências comportamentais. Ele tem uma obra que chama O Medo à Liberdade, em que ele argumenta que a psicologia comportamental, ao tratar o ser humano como uma máquina que responde a estímulos, acaba desumanizando a pessoa e ignora as motivações mais profundas que guiam a nossa vida, como o medo, o amor, a busca pelo sentido. Todas essas coisas não são possíveis de mensurar, tá? Então, o Fromm, ele afirma que a psicologia comportamental, ao ignorar as questões existenciais e filosóficas do ser humano, se torna uma ciência sem alma. Abrindo um parênteses, é curioso que psicologia significa ciência da alma, né, a princípio. E então fica o questionamento. Essas psicologias que focam tanto no comportamento observável, será que elas estão realmente fazendo psicologia? Voltando ao que Fromm falava, né, que quando essas psicologias focam tanto no estímulo-resposta, acaba virando uma ciência sem alma, ela se torna eficaz em manipular comportamentos e falha em compreender a essência do que nos torna de fato humanos. Eu acho uma crítica bem interessante essa do Erich Fromm. Trazendo um pouco para essa questão da psicologia baseada em evidências, né? Alguns psicanalistas contemporâneos também levantam questões sobre essa chamada psicologia baseada em evidências. A principal crítica é que essa abordagem privilegia, de fato, o que é mensurável e visível e muitas vezes ignora a essência, como Erich Fromm falou, né, da subjetividade, os fenômenos complexos do inconsciente. Não quer dizer que eles ignoram completamente, mas trata de forma mais superficial do que a psicanálise nesse sentido. Esses psicanalistas, eles argumentam que essa ênfase excessiva em estatística, dados, pode acabar desconsiderando o contexto único da narrativa de cada paciente. Um psicanalista, por exemplo, bem relevante aí, britânico, ele chama Darian Leader,
ele comenta em várias ocasiões que a abordagem focada em evidências muitas vezes não leva em conta esses processos profundos e inconscientes que influenciam o comportamento humano. Então, não adianta você trabalhar no comportamento que aparece sem trabalhar profundamente o que causa esse comportamento. Então, segundo ele, focar apenas em resultados mensuráveis pode desvalorizar a complexidade da experiência subjetiva, que é o tema central da psicanálise, né? Então, aqui, só resumindo para vocês o que os autores relevantes da psicanálise falam a respeito disso. A psicanálise, ela critica a psicologia comportamental pela sua simplificação, pela simplificação da psique humana e por ignorar a complexidade do inconsciente. Veja, eu disse ignorar a complexidade, não disse ignorar o todo do inconsciente. As abordagens baseadas em evidências são vistas por muitos psicanalistas como redutivas, já que se concentram no que pode ser mensurado, mas ignoram o que não pode ser quantificado, igual eu disse, o desejo, o próprio, os conflitos psíquicos mesmo e as subjetividades, que muitas vezes não são lógicos, tá? Mas ele tem a sua própria lógica interna, que muitas vezes não faz sentido numa ciência positivista, e se você estiver observando aquele seu paciente, analisando seu paciente dessa forma superficial, pelas evidências, muito provavelmente vai passar batido toda essa complexidade do conflito psíquico. E os psicanalistas, eles enfatizam que, enquanto as abordagens comportamentais podem ser úteis para lidar com sintomas superficiais, elas não abordam a profundidade dos processos psíquicos que causam o sofrimento. Então, essas críticas evidenciam, né, uma tensão entre essa visão quantitativa e controlada da mente humana e a visão psicanalítica que tende a valorizar mais a complexidade e subjetividade desses processos, né? Até tem um texto nos estudos da histeria de Freud que ele explica o seguinte: se nos limitamos a tratar apenas os sintomas que aparecem, né, o superficial, por exemplo, no caso da histeria, né, na paralisia histérica que ele citou lá bem no começo, né, da sua teoria, ou a fobia, por exemplo, sem abordar os conflitos internos que causam isso, a gente vê o sintoma reaparecer. Pode demorar para reaparecer ou aparecer até mesmo pouco tempo depois de encerrada a terapia. Até por isso o Freud ele abandonou a hipnose no tratamento, porque para ele valia muito mais a pena, a partir de uma análise profunda, eliminar aquilo completamente, do que simplesmente superficialmente eliminar aquele sintoma que está superficial, mas ele voltar logo em seguida. Então é isso que acontecia com a hipnose no caso. E o Lacan também deu um exemplo, né, um exemplo clássico de um caso de um paciente que tinha obsessão por lavar as mãos. Uma abordagem mais comportamental ensinaria para esse paciente a parar de lavar as mãos com tanta frequência, por meio de reforços positivos, negativos, uma questão aí de crenças, né, mais superficiais. Porém, o Lacan argumentava que isso eliminaria o comportamento visível, ótimo, beleza, só que o desejo inconsciente que motivava essa obsessão, ele não seria resolvido. Então, para Lacan, o desejo é o que estrutura a psique e os comportamentos são apenas expressões superficiais desse desejo. Então, para modificar um comportamento sem explorar o desejo, é trazer uma solução simplesmente temporária. E o Erich Fromm, ele trazia uma questão um pouco mais social mesmo, né? Ele deu um exemplo de um comportamento de consumo compulsivo, né? Aquelas pessoas que gastam compulsivamente ou consomem compulsivamente alguma coisa. Fromm argumentava que terapias comportamentais poderiam ajudar alguém até controlar o impulso de gastar, ensinando a reagir de uma forma diferente, frente aos estímulos de compra e tudo mais. Contudo, isso não trataria a causa psicológica mais profunda desse comportamento, que para Fromm era a raiz, né? E esse controle do que aparecia estava enraizado com
com um sentimento de vazio e alienação. Por isso eu falo que o Erich Fromm se vinculava um pouco mais com essa teoria social, né? Ele tem um livro que chama Ter ou Ser, que ele critica essas soluções mais superficiais, né? Até selecionei uma citação aqui. Podemos condicionar uma pessoa a não comprar compulsivamente, mas ao ignorar as causas mais profundas dessa compulsão, como o vazio existencial ou o medo de ser, apenas trocamos um comportamento por outro. A verdadeira transformação requer entender o que impulsiona esse comportamento, o que muitas vezes está além do alcance de certas abordagens. As críticas mais contemporâneas em relação a essas abordagens baseadas em evidências, como até mesmo autores contemporâneos trazem as questões das técnicas da TCC, por exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Eles tecem que muitas vezes, como num tratamento a depressão, a ansiedade, muitas vezes essas abordagens focam muito em mudar padrões de pensamento e de comportamento simplesmente. E os psicanalistas, eles criticam essa abordagem por ser útil apenas no alívio temporário dos sintomas, mas não em explorar novamente a causa mais profunda desses problemas. Por exemplo, apareceu já isso em sessão. Então, eu percebo uma grande diferença aqui. Quando a gente foca muito em melhorar esse comportamento, sei lá, melhorando rotina e tudo mais, a pessoa fica dependente dessa rotina. Enquanto, quando você vai lá no fundo do desejo, o que é difícil e demorado para fazer, a pessoa muda a sua estrutura de pensamento, né? Ela entende como tudo aquilo foi formado dentro de si. Existe essa diferença, né, dos resultados nesse sentido. Não quer dizer que um não traga resultados, né? Até por isso é mais simples de colocar como baseado em evidências, porque geralmente o tratamento ele é bem menos demorado e foca nesse alívio imediato, né? Então, por exemplo, a TCC pode sim ajudar, né, o paciente a mudar seu pensamento de eu sou inútil, eu não sou capaz de realizar as coisas, mas os psicanalistas eles vão argumentar que esse pensamento negativo geralmente é uma manifestação dos conflitos emocionais mais profundos, como o desejo de ser reconhecido por uma figura específica, um conflito relacionado à identidade, nas suas relações mais primárias ali da vida. Então, esses exemplos mais práticos demonstram como a psicanálise acredita que a psicoterapia ou a análise, ela vai além de uma simples eliminação de sintomas e explora as causas mais profundas. Não é que a psicanálise não elimine os sintomas, mas ela vai lá na raiz primeiro, porque se você muda a raiz, o que vem da raiz, ela vai para todo o restante, né? Não, mas assim, só pra gente fechar e concluir. Então, a psicanálise realmente não foca na eliminação dos sintomas e da demanda trazida pelo paciente, mas as causas profundas desses problemas. Tá? Então, isso realmente pode demorar um pouco mais. Para os psicanalistas, as abordagens baseadas apenas no que é mensurável, observável, podem ser, sim, eficazes, isso não é a questão aqui, mas para resolver problemas mais imediatos. Tá? Então, não chegam ao cerne da questão do inconsciente, dos desejos reprimidos. A minha intenção com esse vídeo não é trazer aí um debate do que é melhor, ou para você simplesmente buscar psicanálise ao invés das psicologias baseadas em evidências e tudo mais. Não é essa a questão, como eu vejo muitos profissionais dessa PBE em falar, não, psicanálise é só história, ela não serve mais hoje, não é padrão ouro. Então, eu não gosto dessa postura, eu gosto de deixar o paciente ter a liberdade de procurar aquilo que faz mais sentido para ele. E muitas vezes a psicanálise tem deixado de fazer sentido porque ele tem ouvido simplesmente que a psicanálise não é científica e não sei o que. Então, eu quis trazer aí o porquê que essas abordagens falam que a psicanálise não é científica, trazer a resposta dos principais autores da psicanálise e até mesmo da psicanálise contemporânea aí, e deixar a pessoa livre para decidir aquilo que ela quiser na vida dela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês gostaram, marque aqui
pessoal, eu compartilho esse vídeo com pessoas que possam estar interessadas em saber mais sobre isso. E deixa seu like para deixar esse vídeo um pouco mais relevante. Deixe também seu comentário, caso você discorde de mim ou tenha alguma coisa a acrescentar a respeito do que foi abordado aqui. Queria dizer que essa não é minha opinião, né? Eu tô trazendo o que os autores abordam a respeito disso, apesar de eu ter escolhido as abordagens psicodinâmicas para minha vida profissional, tá bom? Então é isso, obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.